todos. Vamos dar início a mais uma sessão do nosso seminário de História Religiosa, este ano intitulado Espiritualidade e Instituições. Estamos na segunda sessão, que vai ser orientada pelo Dr. Alexandre Ferreira Duarte sobre a temática 4 evangelistas medievais. O Dr. Alexandre Ferreira Duarte é teólogo, fez a sua licenciatura em Teologia cá na Universidade Católica e depois prosseguiu os estudos, quer em segundo ciclo de doutoramento na Pontifícia Universidade de Minas. E é certamente com muito gosto que o vamos ouvir hoje aqui. Começo por agradecer as simpáticas palavras de Paulo Dela e estou por a vossa presença aqui, não certamente para me ouvirem, mas para ficarem a conhecer os 4 evangelistas medievais. Eu no título não coloquei o artigo "as". Se eu tivesse sido mais claro, eu não me ia referir aos 4 evangelistas medievais, que são os 4 grandes autores que cita Bernardo de Claraval, Guilherme de Saint-Héry, Guerric de Vigny e Alfredo de Rivel. São, portanto, as 4 autoras medievais, 4 grandes evangelistas medievais. Eu começo por, na primeira parte, fazer um recordar dos propósitos para esta apresentação. No fundo é aquilo que vocês têm no texto, diante de vós, iremos ler isso pausadamente. Num segundo momento iremos tratar o contexto histórico em que viveram estas 4 grandes místicas cristãs. Num terceiro momento iremos reduzir algumas notas acerca do seu perfil biográfico. Penultimamente irei tratar dos seus discursos de legitimação. Como vamos ver, são pessoas que, para poderem fazer teologia, tiveram que inventar criativamente estratégias para que tivessem, diante da autoridade eclesiástica, essa possibilidade. Enfim, irei fazer uma breve síntese daquilo que foram os discursos de legitimação destas 4 autores. Vamos ver, então, o propósito. Esta folha que tenho aqui de vós, irei ler lentamente. Se no primeiro milénio da história do cristianismo, e embora geralmente apenas num contexto monástico masculino, embora hajam exceções notáveis, os autores espirituais eram teólogos e os teólogos eram autores espirituais. Todavia, com a academização masculina da teologia a partir de surgir no século XI e XII das universidades europeias, a possibilidade, pelo menos teórica, de produção teológica por parte de sujeitos do sexo feminino, que justamente nesta altura, graças particularmente ao incremento do uso vernáculo, puderam começar a diminuir a sua iliteracia e aceder a fontes de saber profano e teológico, dizia eu, que foi nesta altura que as mulheres ficaram virtualmente impossibilitadas de fazer teologia. Perante este facto, e na linha consciente ou inconsciente, patente ou latente, da reivindicação profética aduzida no curso do século XII por Hildegard de Bingen, dizia eu, perante este facto, surge no século XIII e no início do século subsequente um conjunto de 4 mulheres que tentaram conceber formas de autoridade religiosamente aceite, de modo a tentarem fundamentar a legitimidade de poderem teologizar. Com efeito, as mesmas, de distintos modos, não se limitaram a narrar as suas experiências espirituais e ou místicas, mas, tentando ter em consideração a especificidade irredutível das comunidades concretas em que estavam inseridas, com os seus próprios códigos de identificação e leitura específicos, dizia eu, estas mulheres não se limitaram a narrar as suas experiências, mas quiseram explicitamente escrevê-las de um modo teologicamente refletido, embora o façam de modo camuflado. Vamos ver. Isto foi feito por elas mediante a asserção, que passará a ser o tema concreto das suas reflexões, com tudo o que isso implicará
para uma nova forma de conceber a união mística com Deus, que fortaleceu determinadas devoções religiosas, obtendo assados incipientes do cunho afetivo ou carnal, por exemplo, a devoção ao coração de Jesus, ao corpo de Cristo. Dizia eu que isto foi feito por estas 4 mulheres mediante a asserção de terem tido uma relação, de certo modo análoga àquela que queriam que haviam tido os autores bíblicos, intimíssima com Deus. Uma relação que, de algum modo, e naquilo que explica o título dado a esta apresentação, com estas palavras brevemente escritas, fazia deste, de Deus, e não delas, o autor concreto, ou pelo menos principal, dos textos que elas veiculavam. Vamos ver, muito brevemente, sempre muito brevemente, o contexto histórico em que viveram estas 4 mulheres. O século XIII europeu. A Europa, no século XIII, começa a estar mais eficazmente organizada e administrada, tendo diversos reinos consubstanciado formas racionalizadas de burocratização, especialmente no que concerne à gestão judicial e financeira. Estava-se, ainda e apesar das periódicas pragas, guerras e anos de más colheitas, dizia eu, estava-se num período de expansão económica e demográfica, que, juntamente com o crescimento do comércio e de uma economia baseada no dinheiro e no sistema bancário, possibilitou o incremento da urbanização. O cristianismo viu-se, neste contexto, e depois da desurbanização e ruralização a que se viu submetido no início da Idade Média, a ordem beneditina surge neste contexto. Esta imagem é o que desejo apresentar. Os beneditinos dão origem aos frades mendicantes, com a urbanização. Dizia eu, o cristianismo viu-se obrigado a efetuar uma reurbanização. Isto é, a criar respostas religiosas, quer institucionais, quer espirituais, para as necessidades de uma sociedade rapidamente urbanizada. Verificou-se também uma mudança nos métodos de educação avançada, associada a uma crescente literacia, especialmente em vernáculo, bem como entre os leigos, o que levou ao começo da dinamitação do mito de que tudo aquilo que era novo era mau e perigoso. Apesar disto, incrementou-se o escolasticismo, ou seja, o modo academicamente profissional e cientificamente organizado de buscar uma compreensão da fé. Contrastava, mas sem entrar totalmente em oposição com as antigas formas de teologia praticadas nos mosteiros. De facto, se esta teologia monástica teve o seu apogeu no século XII, começa a desvanecer e dar lugar àquele teologizar escolástico. Neste século, a Igreja deparou-se com imensos sucessos e, ao mesmo tempo, com imensos desafios. Também devido ao facto da reforma papal começar a meados do século XI, ter feito com que o Bispo de Roma se tornasse, de um modo mais eficaz do que nunca, a derradeira autoridade doutrinal e judicial. Vejamos apenas alguns dos tais desafios e sucessos. Em primeiro lugar, temos o ideal de vida apostólica, o viver como Cristo e os apóstolos viveram. Este ideal tornou-se mais e mais central e cada vez mais leigos se sentiram atraídos, na linha do apelo evangélico de ir pregar sem alforjes ou sandálias, de Lucas 10, dizia eu, cada vez mais leigos se sentiram atraídos a uma vida apostólica evangélica, de penitência, pobreza e pregação. Contraste imenso, 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 com as imensas riquezas acumuladas nos períodos anteriores, nomeadamente nos textos beneditinos, em que se vivia, como sabemos, de um modo mais opulento do que imensas cortes nobilitárias na Europa. Desaguando isto numa mais patente crítica à corrupção clerical e às estruturas eclesiais desadequadas, o que, por seu lado, fez com que diversos movimentos suscitados por pregadores itinerantes acabassem condenados, como já tinham sido no século XII, nomeadamente com os valdenses. Pois bem, se na minha opinião a vida apostólica é um movimento de renovação ascendente das bases para o clero,
há também um movimento de renovação descendente, impulsionado pelo terceiro e quarto concílios de Lateran, que representa, nomeadamente, ou pode ser concretizada e especificada particularmente pela cura animada, a atenção dada à salvação das almas, que representa precisamente este esforço descendente de hierarquia clerical oficial de encorajar o cristianismo mais fervoroso entre os cristãos, concretizado nomeadamente na obrigatoriedade de pregação por parte dos sacerdotes, na importância dada aos enfermos, na catequização do culto das relíquias, na altura extraordinariamente selvagem, no incentivar a celebração sacramental, sob neste período pela primeira vez a obrigação de se confessar ou comungar pelo menos uma vez durante o ano, e na vigilância para se detectar e combater as heresias. É neste amplo cenário que, de acordo com a minha percepção, se verifica uma mudança extraordinária no âmbito da espiritualidade cristã. Pode ser traduzida por duas palavras que coloco dentro de aspas, mas que no fundo são apenas um invólucro para aquilo que eu desejo comunicar. A democratização e a secularização da espiritualidade. O que é que quer dizer com isto? Se até ao século XIII a primeira grande tradição espiritual, o monasticismo, surgira em grande parte fruto de uma elite religiosa que se apartava do mundo para encontrar nos mosteiros um modelo terreno da Jerusalém celeste, neste século passa-se pela primeira vez a assumir a convicção de que era, na prática, e não só em teoria, como alguns autores da patrística tinham afirmado, possível todo batizado desenvolver uma profunda vida espiritual. Não era necessário ser monge. Em segundo lugar, por secularização, pretendo referir-me à convicção de que a fuga do mundo, o retirar-se do mundo, já não era um requisito para se relacionar de um modo espiritualmente fecundo com Deus. Seguidamente, assiste-se a um incremento de papel, por vezes imensamente relevante, das mulheres na tradição espiritual católica. É evidente que dentro do cenário eclesial medieval, ainda era totalmente impossível a estas criarem novas formas de viver o Evangelho sem a colaboração dos varões. E as que fizeram, nem sempre tiveram uma vida muito longa. Vamos ver. Mas não é menos verdade que é neste século, século XIII, europeu, que as mulheres logram romper com os modos de linguagem e vivência espiritual da elite religiosa e cultural masculina. Estou a ver algumas pessoas a tirar apontamentos, eu creio que isto depois vai estar disponível no site do Centro de Estudos de História Religiosa, portanto, se tiverem apenas ouvidos, estejam perfeitamente à vontade. Com efeito, e além da teologia monástica e da teologia profissional, académica e científica que já me referi, surge nesta altura uma nova teologia vernacular, na qual as mulheres adquirem um papel extraordinariamente significativo. Com efeito, e embora não lhes fosse reconhecido o direito de fazerem teologia ex officio, ou seja, do ponto de vista profissional, as mesmas começaram, de modos diferentes, a afirmar o direito de o fazerem ex beneficio, fruto de uma graça privilegiada de Deus para com elas. A ponto de mesmo alguns teólogos varões, no final do século XIII, terem reconhecido, ainda com algumas restrições, como iremos ver, e sem grande impacto no panorama geral, tal direito. Deixo-vos aqui apenas uma citação. A tradução é da minha responsabilidade, o meu latim não é o melhor. Mas creio que a imagem e o sentido do texto de Henrique de Ghent, que era um teólogo parisiense, nos deixa claro. Se alguém quiser, por favor, ler, ficava agradecido. Será que uma mulher pode ser doutora em teologia? É dito que para que alguém seja capaz de ensinar ex officio, 4 coisas são necessárias. 2 no que diz respeito à doutrina e 2 em relação a essas coisas pelas quais a doutrina é dispensável. O primeiro é a constância de ensino, a fim de que um professor muito dificilmente se distraia da verdade conhecida. Em segundo lugar, está a eficácia do desempenho, para que ele não deixe de trabalhar por causa da fraqueza.
O terceiro é a autoridade do professor, para que os ouvintes lhe obedeçam, acreditando nele. A quarta é a vivacidade das palavras, de modo que ataca os vícios e promove as virtudes. Os critérios, 4 critérios para se poder ser professor de teologia. Continuem. Continuamos? Sim. Portanto, tanto quanto esta questão está em causa, e como se diz que o oposto dessas 4 coisas é encontrado nas mulheres, uma mulher não é capaz de ensinar ex officio e, portanto, não é suscetível que uma mulher seja capaz de ser docente de teologia. Já não quero ler mais, professor. Mas falando-se acerca de ensinar a partir do favor divino e do fervor da caridade, é de admitir que elas o possam fazer tal como qualquer outra pessoa, mas devem fazê-lo em privado e em silêncio, nunca em público e diante da Igreja, e apenas diante de outras mulheres e donzelas, pois, como parece ser o caso, não só o seu discurso pode incitar os homens à luxúria, isso seria vergonhoso e desonroso para os homens. O que seria desonroso e vergonhoso aos homens não era ficarem com problemas de luxúria, é serem ensinados por mulheres. Ou seja, o argumento de Henrique de Kant é dizer 4 são os pressupostos para ser teólogo profissional, esses requisitos não se encontram nas mulheres, as mulheres não podem ser teólogas profissionais. Acrescentando a estes fatores, o facto de ele dizer, e é curioso, muito divertido o incídio que ele diz, como parece ser o caso, ao dizer, eu não falo da experiência, o discurso das mulheres pode incidir os homens à luxúria e seria vergonhoso para um homem ser educado por mulher. Pois bem, são 4 destes modos de reivindicação da faculdade de teologizar ex beneficio que eu desejo trazer até vós hoje, neste fim de tarde. Aqueles modos que 4 das mais relevantes místicas da história do cristianismo, todas elas deduzentos, conceberam justamente de modo a alegar tal autoridade. Mas antes disso, e como não sei se quem está diante de mim sabe quem foram as beguinas, e uma vez que vamos encontrar nas 4 evangelistas medievais 3 beguinas, eu irei fazer algumas observações sobre o que é que foi o beguinado, o fenómeno do beguinado. De modo muito breve, podemos dizer que no século XII, embora esta teoria explicativa do que é que foi este fenómeno seja questionada, vamos ver porquê. Eu mantenho a teoria e depois vamos colocar as objeções ao longo da apresentação. No século XII, particularmente na França, na Alemanha e nos Países Baixos, havia um grande número de mulheres, sobretudo pertencentes à classe social média-baixa, que não podia se casar, fruto dos homens, muitos homens, terem morrido fruto das guerras locais e também terem ido para o Oriente em consequência das cruzadas. Por outro lado, estas mulheres não eram aceites nas congregações religiosas femininas, por serem de classe social média-baixa. Recordemos que Hildegarda de Bingen recusava pessoas pobres nos seus mosteiros. Também porque, para manterem os mosteiros, era necessário acumular dotes das filhas dos nobres que entravam por esses mosteiros. E, provavelmente não houvesse local suficiente para acolher todas as pessoas que estivessem interessadas em entrar para as ordens religiosas femininas, privilegiando-se, nesse caso, então, as pessoas que vinham dos estratos sociais mais ricos. Uma alternativa de vida para essas mulheres numa sociedade cristã passou por viver em comum nas periferias das cidades e sob a direção de uma mestra espiritual. E depois, com a progressiva tentativa de controle do beguinado por parte das autoridades eclesiásticas, ligadas a paróquias e casas religiosas monásticas e ou conventuais, nomeadamente cistercienses no caso das ordens religiosas femininas
no caso das ordens religiosas masculinas, primeiro os franciscanos e depois os dominicanos. Estas mulheres entregavam-se numa vida de oração, mas sem se fazerem votos religiosos explícitos, nem se comprometerem para a vida como uma regra religiosa, entregavam-se também à assistência aos enfermos, ao cuidado dos cadáveres e à educação das crianças desfavorecidas, subsistindo graças a trabalhos manuais ou dedicando-se ao ensino de crianças e jovens mais abastados. A estas mulheres deu-se o nome de beguinas. A origem deste termo é incerta. Podemos apenas veicular algumas tentativas de explicação do mesmo a partir de um étimo, que também é ele profundamente incerto. Pode vir do flamengo begen, que quer dizer rezar. Poderá haver uma corrupção popular do termo albigenses, os cátaros. Poderá vir do anglo-saxónico begen, pregar ou mendigar, ou enfim, poderá vir do antigo francês beg, vestido feito de la grossa ou não tingida. Pois bem, após este já longo contexto do século XIII, em que viveram as 4 evangelistas medievais, eu passo a apresentar muito brevemente algumas notas biográficas das mesmas. Em primeiro lugar, Hedwig de Antwerp. Eu vou-vos passar os livros dessas 4 autoras. Circulem, depois, por favor, cheguem cá à frente. Eu vou passando à medida que vou falando de cada uma. Hedwig, as obras completas de Hedwig. Hedwig de Antwerp. A figura de Hedwig é extraordinariamente nebulosa, por muitos motivos. Em primeiro lugar, porque nenhuma pessoa contemporânea de Hedwig escreveu a sua vida. Em segundo lugar, porque os seus escritos só foram redescobertos em meados do século XIX e só começaram a ser estudados no século XX. De acordo com o que se pode aferir a partir dos seus escritos, todos eles escritos em vernáculo holandês médio, e de alguns textos assim contemporâneos que a ela parecem fazer referência, digo a ela parecem fazer referência, porque só no século XIII, semelhante era que há pelo menos o registro de 200 pessoas chamadas à vida. Preciso tentar fazer o crivo de quem é que foi esta pessoa. Hedwig nasceu no Condado de Brabante, na primeira metade do século XIII, e foi uma beguina, parecendo mesmo ter sido a superiora de um beguinato em Nivelle, no qual, além de cuidar de enfermos, dava formação espiritual e teológica às demais beguinas. Dos seus textos, é patente ter tido uma preparação cultural e teológica notável, absolutamente notável. Fruto, estima-se, da sua origem nobre, ou seja, já se começa a questionar, pôr em causa a teoria de que o beguinato surge, sobretudo, a partir de pessoas de estratos sociais médios baixos. Sem se saber bem os contornos em que isso ocorreu, mas parece que houve uma denúncia de alguns exageros de linguagem por parte de Hedwig, ela foi expulsa da sua comunidade, o que implicava a expulsão até a morte deste movimento, o que também ajuda a compreender, na minha opinião, o fado que a sua obra teve durante quase 500 anos. Ela morreu uma pessoa completamente abandonada. Porque se nem as comunidades religiosas mais pobres a acolhiam, ela acaba por morrer juntamente com aquelas pessoas a quem tinha dado a vida, mais pobres. A segunda pessoa, temos aqui mais um beguinato, belga. A segunda pessoa é Matilde de Magdeburgo. O outro, o único livro de Matilde de Magdeburgo, Luz Fluente de Beguinato, vai passar aí. Matilde nasceu cerca do ano 1208. Mais uma vez, numa família nobre e rica, na qual recebeu uma boa educação. Afirma na sua obra mestra, precisamente a obra que vai passar para vocês, A Luz Fluente da Divindade, escrita em vernáculo, baixo alemão, desculpa, em baixo alemão, ter tido aos 12 anos uma intensa experiência do Espírito Santo, a partir da qual, e é curioso que esta é a fonte primigênita de uma expressão que se tornará clássica na história da espiritualidade cristã,
surge mesmo nas Constituições da Companhia de Jesus, como uma tradução por antonomasia, por excelência, daquilo que deve ser um jesuíta formado. Diz ela, passou a ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Se perguntarem a um jesuíta o que é um jesuíta, ele citando as Constituições da Companhia de Jesus dirá: é um homem que é contemplativo na ação, que vê Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Sendo ainda muito jovem, deixou a casa familiar e fez-se pequena em Magdeburgo. Magdeburgo é a este do rio Elba, na antiga Alemanha Oriental. Creio eu, já era na Alemanha Oriental. E pouco depois fez Dominicana Terceira. Dedicou a sua vida ao serviço de doentes mentais e aos seus concidadãos mais pobres, vivendo, reduz a mesma, numa perene contemplação divina. Já na sua velhice, e após uma grave doença que a foi debilitando progressivamente, acaba por entrar para o mosteiro cisterciense de Elfta, o grande mosteiro cisterciense de Elfta, uma grande escola de espiritualidade, como Gertrudes a Grande, Gertrudes de Magdeburgo, pessoas, autoras, que são a contraparte feminina aos grandes autores masculinos cistercienses que referi no início desta apresentação. Ela acaba por falecer em 1288. A terceira autora que vou falar é Ângela de Foligno. Vou passar também o livro da vida de Ângela de Foligno. Acerca desta autora, existem as mais intrincadas dúvidas a respeito da sua existência. Há mesmo quem ponha em causa a historicidade da sua existência real, afirmando que ela é meramente um produto, uma criação literária dos franciscanos espirituais, os Fratiscelli, que acabarão por ser condenados no século XIII por Urbano VIII. Dizia eu, uma criação literária, fictícia e imaginária, dos espirituais franciscanos para veicularem a sua doutrina espiritual. Eu não vou enveredar por esta teologia, peço desculpa, por esta teoria radical, vou assumir que Ângela foi uma pessoa real. Ela nasceu em meados do século XIII, na cidade que lhe deu o apelido, Foligno, e depois de se ter casado e ter dado à luz uma imensa prole, teve uma radical experiência de conversão. Em 1285, fruto de um sonho em que terá dialogado com Francisco de Assis. Tendo enlutado e perdido todos os seus filhos, recorde uma vasta prole, perdeu o marido, perdeu todos os seus filhos, algo que a fez sentir-se imensamente alegre, diz ela. Porque, segundo a Dulos, tinha-se casado por obrigação, sempre quis ser religiosa, mas não tinha deixado, diz ela, a perda de toda a minha família foi um momento de liberdade. Inicia uma vida penitente como franciscana terceira. Durante a qual, e quando visitava a cidade de Assis, teve outra intensa vivência espiritual, que a fez irromper em gritos selvagens, loucos, de alegria por Jesus, em Assis. Acaba por ser expulsa de Assis, mas tendo sucedido, sido observada por um monge franciscano, de quem só conhecemos, caso seja verdadeira, a primeira letra do seu nome, A, certeza que não era Alessandro, podia ser outra coisa qualquer, mas Alessandro não é, certeza. Tendo sucedido, sido observado por um monge franciscano, este acaba por se tornar o seu conselheiro e, nessa condição, incita a ditar os seus segredos espirituais e, juntamente, a aceitar que outras pessoas passem a viver e a aprender consigo. Este ditado que ela faz a este monge, e é curioso que ela dicta em vernáculo, mas este monge escreve em latim, e escreve em latim propositadamente, para que a sua mensagem fosse mais compreensível pelos clérigos. Depois, dizia eu, dela ter feito este ditado, surge o livro da vida de Ângela de Foligno.
Ângela terá falecido em 1309. Por fim, a última, a quarta das 4 evangelistas medievais que irei referir é Marguerite Porete. Passo também o seu único livro. Marguerite Porete terá nascido à volta de 1255, provavelmente em Valenciennes, no nordeste da França, diocese de Cambrai, na altura. É de imediato acusada, peço desculpa, foi beguina, mais uma vez, a terceira beguina, das 4 autoras que irei apresentar hoje, 3 foram beguinas, Hedwig, Matilde, esta é a terceira, Marguerite, foi beguina em 1290, escreve também em vernáculo, Picardo, o livro Espelho das Almas Simples. É imediatamente acusada de panteísmo e passa a ser perseguida, pois estimava que esse livro relativizava a Escritura e a Igreja. Margarita é condenada e o seu livro é mandado ser destruído e proibido de ser divulgado. Não obstante este facto, Margarite reescreve a sua obra de memória, a qual é traduzida para o latim e assim passa a estar disponível numa área geográfica onde já não apenas se falava picaro. Fruto deste facto, esta autora é capturada e em 1307 é conduzido o grande inquisidor de Paris, o dominicano Guillaume Humbert, pessoa que esteve à frente também da extinção, do processo da extinção dos Templários. Dizia eu que Marguerite foi conduzida ante o grande inquisidor de Paris, em 1307, que a condena como lapsa, ou seja, diz ela que ela não era praticante, e herética. E, enfim, e fruto disto, excomunga. Já em 1309, 21 canonistas, lembremos que nesta altura quem julgava a correção teológica dos escritos não eram teólogos na maior parte das vezes. Eram especialistas em direito canónico, só a partir do século XIII, finais do século XIII, e depois início do século XIV, com o problema que houve com o Papa, creio que foi João XXII, que proferiu numa homilia umas considerações acerca do purgatório e da existência ou não da alma diante de Deus até à ressurreição final. Houve um conjunto de teólogos da Universidade de Paris que disseram: não, a partir de agora, quem tem que começar a julgar os textos teológicos tem que ser teólogos e não canonistas. Dizia eu que em 1309, 21 canonistas, que estiveram quase todos presentes no Concílio de Viena, em 1311, que condenaram precisamente o movimento das beguinas e dos irmãos do Livro Espírito, citando quase que exclusivamente este livro de Marguerite Porete, O Espelho das Almas Simples, foram este conjunto de 21 canonistas, consideraram o livro como herético, decretaram a sua destruição e concedem à sua autora 1 ano na prisão, para que se pudesse arrepender. Era uma prática habitual isto. Recusando a falar a mais pequena palavra durante esse período de 365 dias, pois fazê-lo seria, de acordo com a sua opinião, negar explicitamente a sua mensagem espiritual, Marguerite Porete acaba por ser declarada relapsa e queimada viva, juntamente com o seu livro, em 1310. Passemos, finalmente, aos discursos de legitimação, aquilo que eu posso dizer, as estratégias de legitimação adotadas por estas autoras para poderem fazer teologia. Vamos começar por Hedwig. É importante fazer notar que Hedwig não entra em considerações explícitas acerca da natureza da sua reivindicação. Esta surge mencionada de modo meramente implícito no meio das suas considerações teológico-espirituais. Com isto bem presente, a estratégia de reivindicação da autoridade por esta autora passa como pode ser, de alguma forma, na minha opinião, denominado de autoridade pré-criatural. Isto é, a afirmação da sua sólida consciência de estar a falar a partir do seu estado pré-criatural, ou existência virtual em Deus. Recordemos que, no cristianismo, pelo menos desde Orígenes de Alexandria, os cristãos haviam assumido a pré-existência de todas as realidades
fossem estes princípios universais ou individuais no Logos Divino, isto é, em Deus Filho. Logo na sua primeira visão, de Ádvig, que está presente nesse texto, Ádvig descreve o início da sua vocação mística. Pode-se ler o seguinte texto. Por favor, Ergue-te, pois tu estás diante de mim desde toda a eternidade, inteiramente livre e sem qualquer queda, pois tu desejaste ser uma comigo. Na sua quarta visão, esta autora descreve que Cristo Jesus mostra-nos à sua identidade real dois reinos celestes, um representando a sua identidade eterna e outro representando o de Cristo. Acerca destes reinos podemos ler: São igualmente poderosos no mesmo serviço, na mesma glória, na mesma omnipotência e na mesma misericórdia, todo sofrente em todo o ser eterno. Verifica-se, pois, a existência nos escritos de Ádvig de duas identidades, que tornam esses mesmos escritos extraordinariamente complexos para quem lê, porque ela não diz quem é que está a falar, qual dessas duas identidades é que está a falar. A primeira, a identidade real; em segundo lugar, a identidade eterna, que subsiste em Cristo Jesus, que, porém, isto aqui é importante, acabam por ser unificadas na 12ª visão, em que ela vê 12 virtudes a conduzirem-na, enquanto noiva, à união plena com o seu amado, Cristo, descrita em termos de total identidade ou indistinção. Por favor. E naquele mesmíssimo instante, vi-me ser recebida em união pelo um que estava sentado no disco circular. Disco circular vê-se nessa visão, precedentemente, e é o disco da divindade. Sobre o redemoinho. O redemoinho da criação. A imagem da criação é um redemoinho na palma da mão de Deus. E aí eu tornei-me uma com Ele, na certeza da união. Nessa profundidade eu vi-me ser engolida. Depois recebi a certeza de ter sido recebida. De ter sido recebida. Nesta forma, no meu amado, e o meu amado também em mim. As consequências desta união afetiva, carnal, sensual, os termos Ádvig que são extraordinariamente usados, com Cristo, que faz com que a sua identidade real se una à sua identidade virtual, desde sempre presente em Cristo, dizia eu, a consequência desta união com Cristo vê-se nas duas últimas visões que nos chegaram até nós. Nestas, Ádvig afirma ter visionado que a mine é aquilo que nós podemos dizer o humor divino. E é curioso que mine, no vernáculo baixo holandês, é feminino. Deus, muito bem, é masculino, termo, mas o amor desse Deus é personificado numa figura feminina, mine. Dizia eu que Ádvig afirma ter visionado que a mine, o amor divino, presente num trono novo e secreto no céu, convida a sentar-se num outro trono, anexo ao seu. Pois, afirma a mine, o amor divino personificado numa figura feminina, ela, Ádvig, tornou-se merecedora de acolher novas visões que excederão todas as visões tidas por qualquer criatura. E isto é usado mais do que a própria Virgem Maria, diz ela. É justamente por ter logrado sentar-se neste trono que esta autora acredita poder e dever comunicar aos demais a sua mensagem mística. Por outras palavras, Ádvig diz que pode e deve fazê-lo a partir, ou pelo facto de partir do íntimo daquele Deus que deu aos seres humanos os próprios Evangelhos. Segundo autor, Matilde de Magdeburgo, logo no prólogo, as primeiras palavras do livro que está a circular, A Luz do Momento da Divindade, pode-se ler sem conseguirmos saber quem é que está a falar, se Deus é o autor. Há quem diga que esse texto, a exegese desse texto, é das mais intrincadas
precisamente por isso, não se sabe quem está a falar. Se em Ávig, sabemos pelo menos que é Ávig, se fosse a sua identidade real, fosse a sua identidade virtual em Cristo, neste texto, a luz fluente da divindade, nunca se sabe quem é que está a falar. Se é Deus, se é autor. Dizia eu, logo neste início do prólogo desse livro, pode-se ler o seguinte, por favor. Este é o livro que eu aqui envio como mensageiro a todas as pessoas religiosas, tanto as más como as boas. Pois se os pilares da fé caírem... Quem são os pilares da fé? Gálatas 2:9, os apóstolos. Por favor. Se os pilares da fé caírem, o edifício não poderá permanecer de pé. E só ele significa-me e proclama, de modo fidedigno, a minha vida interior. Quem o quiser entender, deverá lê-lo 9 vezes. Logo de seguida lê-se, por favor. Ah, Senhor Deus, quem fez este livro? Eu filo na minha impotência, pois eu não consigo conter-me, a mim mesmo, no que concerne comunicar os meus dons. Reparem nisto. Deus é apresentado como incapaz de não ser comunicativo. O que diziam no Oriente, os filósofos, Deus é comunicativo de si. O bem é difusivo sui. Deus não pode limitar-se a si mesmo quando se trata de amar. Um Deus que é amor só pode amar. Não pode não amar. No fundo é o que ela está a dizer aqui. Como se constata destas citações, a autora, seja pelas suas palavras, seja pelas palavras que Deus lhe comunicou, afirma-se como um instrumento da mensagem divina e como tendo uma tarefa pública a desempenhar, especialmente no transmitir tal mensagem aos clérigos, os pilares da fé. Mas o texto proclama ousadamente que Deus não se consegue restringir, pois a bondade inerente à sua própria natureza de amor precisa de fluir não só na vida trinitária, mas igualmente como a luz, o título do livro, a luz fluente, como a luz que forma o universo e que se expressa no próprio livro. Como vemos, o que Matilde diz é que se Deus, que é o autor fundamental do livro, não se consegue impedir a si mesmo de veicular a luz que o suscita, ela, que é uma simples mulher, também não poderá deixar de fazer. Mas ela, eu sei que isto comporta para mim um perigo. E agora, pode ler, por favor. Peço desculpa não ter passado este. Agora, eu temo Deus se permanecer em silêncio e temo as pessoas se o escrever. É, diz-me desta autora, o próprio Deus que lhe diz para não se inquietar. Não te preocupes contigo. Não és mais do que a verdade e ninguém a pode destruir. Se alguém retirar este livro das minhas mãos, teria que ser mais forte do que eu. Este livro é trinitário e é um retrato meu. Tal como os Evangelhos, a obra de Matilde, segundo ela, revela explicitamente a Trindade. E isto porque a autora, diz ela, não sendo um douto varão religioso, não era nada aos olhos do mundo. Ou seja, era iletrado, diz ela, primeiro, não era um homem e não era um religioso, era apenas uma beguina, não pertencia a nenhuma ordem religiosa. Ou seja, era aquilo que São Paulo diz que é uma insensatez aos olhos do mundo. Não era nada aos olhos desse mundo. Primeira carta dos Coríntios, versículo 27 do primeiro capítulo. E o que é extraordinário, isso, segundo as palavras que a obra desta autora atribui ao próprio Deus, é consequência da própria natureza do livro. Por favor. As montanhas mais altas da terra não podem beneficiar dos meus favores, pois a torrente do meu Espírito Santo flui naturalmente para baixo. Vamos imaginar as montanhas. Uma nuvem carregada de água. A água começa a cair. As montanhas não a sustêm. E a água vem, naturalmente, para baixo. E acaba por acumular aqui embaixo, nos vales. Deus, amor,
que não se consegue limitar a si mesmo quando se trata de amar, comunica o seu amor. Mas as montanhas elevadas, os doutos, varões religiosos, não são capazes de aprender a sua mensagem, o seu amor. Mas ela, que não é nem douta, nem varão, nem religiosa, não sendo nada aos olhos do mundo, é capaz de aprender a mensagem contida nesse livro. E se Deus não se consegue limitar, muito menos ela. É como que ela diz: não me acusem de fazer teologia. Eu faço teologia porque Deus é um excesso de amor e eu sou apenas uma mulher. Portanto, deixem de fazer teologia. Terceiro autor. Desculpa. Marguerite, peço desculpa, Ângela de Fogo. 6, 7. Muito bem. No que concerne a Ângela, e tal como acontecia com Advig, também encontramos de modo explícito uma reflexão acerca do estatuto do seu livro. Por vezes, a afirmação de autoridade surge meramente de um modo implícito. Para compreendermos esta afirmação, devemos começar por encarar a sua conexão com a figura de Francisco de Assis. Na 21ª instrução, contida no livro da Ângela, da vida de Ângela de Foligno, lemos que Francisco se terá dirigido a esta autora e terá dito: tu és a única que nasceu de mim. Esta declaração, realizada num âmbito de imensa devoção por aquele santo, Francisco de Assis, que era visto como a mais real evidência de que a mensagem da salvação de Cristo Jesus estava bem ativa, dizia eu, esta declaração faz-nos concluir que, do mesmo modo que o anunciador se transformou no anunciado, do mesmo modo que Jesus, que veio anunciar a boa nova, se tornou naquele que era anunciado nos Evangelhos, e do mesmo modo que o anunciador do anunciado, Francisco, se havia tornado anunciado pelos franciscanos, dizia eu, do mesmo modo que aconteceu com isso, Ângela também se tinha convertido numa espécie de evangelho vivo para todos os cristãos. Ângela, com efeito, e como se vê no restante dos textos que escreve na sua vida, tornou-se, enquanto uma réplica viva de Francisco de Assis, uma visibilidade palpável dos sofrimentos de Cristo Jesus. Fruto deste facto, a autora vê-se presente de modo carnalmente unitivo os textos de Ângela de Foligno, que são de um erotismo imenso. A descrição que ela faz de beijar o corpo de Cristo faz coragem. Sim, faz coragem. Fruto deste facto, a autora vê-se presente de modo carnalmente unitivo no seio do abismo do amor trinitário. E a partir daí, deslinda que nada pode ser dito acerca do mais íntimo mistério divino. No capítulo 7 do seu livro, lê-se o seguinte, por favor. Passei a compreender que todas as coisas que foram ditas nas Escrituras, e mesmo por todas as pessoas, desde o começo do mundo, não me parecem expressar o que quer que seja do significado interior, não sendo sequer como um grão de areia em comparação com todo o mundo. Ou seja, diz Ângela, não é por justificações teológicas que ela se diz legitimada para fazer teologia, mas pela apresentação de uma sua vida, toda ela, impactada pela união com o Deus, que não pode ser dito por palavras. É deste modo que a sua teologização surge enredada numa obra que é uma das primeiras obras autogeográficas da história do cristianismo. Ou seja, ela apresenta a sua vida com plena consciência de que é uma santa. Se podemos dizer, é uma antecipação de uma futura causa de canonização. Ela já está a fazer o trabalho para os futuros censores. Eu sou santa, tomem nota. De veras, se os evangelhos surgem como relatos da vida e da mensagem de Jesus, de modo a transmitirem a boa nova da salvação, esta obra deseja mostrar a vida e a mensagem de Ângela, de modo a justificarem que esta, apesar de iletrada,
se tenha tornado, e assim vou citar, para o nome de uma encíclica de João 23, Mater et Magista. O título dessa encíclica de João 23 é uma citação daquilo que Ângela diz de si mesma: sou mãe e mestra de um círculo de devotos. Por outras palavras, esta autora afirma poder comunicar a sua mensagem, pois, fruto de uma união com Francisco, que a levou a uma união total com Cristo, que a fez identificar-se com o mais íntimo de Deus, a sua vida e mensagem se tornou idêntica a Cristo. E tal, a ponto de, na sua 23ª instrução, Cristo dizer: Tu terás muitos filhos, e todos os teus filhos receberão esta bênção, pois todos os meus filhos legítimos são teus filhos, e os teus meus. O que é que ela diz? Eu faço teologia porque a minha vida me obriga a isso. Se eu sou santa, fruto de uma união intimíssima com Cristo e com Deus, não é possível que me impeçam de comunicar esta vida como forma de alimentar aquelas pessoas que estão espiritualmente entregues a mim. Termino com Marguerite Porete. Ao contraste das três autoras precedentes, Marguerite não se preocupa com Cristo. Cristo quase que está ausente do seu texto. Este facto, unido à realidade de que ela é extraordinariamente contundente na crítica que faz aos clérigos e à Igreja, fez com que o seu livro fosse rapidamente tido como suspeito e condenado. Acrescentando a isto, evidentemente, o facto de ela não ter querido defender nem o livro, nem a sua própria pessoa. De veras, se a sua mensagem, a mensagem do livro, o espelho das almas, simples e aniquiladas, se senta na necessidade espiritual do sujeito deixar que Deus esvazie do seu ego, de modo a que surja o eu verdadeiro da sua pessoa, isso é, a sua obra suscita um paradoxo. Eu vou colocar o texto desta autora que traduz este paradoxo. Está no capítulo 101º desse livro. Por favor. O começo deste livro fez-me ver claramente que ele me fez devolver o que é dele e receber o que é meu. Isto é, que ele é e que eu não sou. E assim é justo que eu não me possua. Por seu lado, a luz do começo deste livro fez-me encontrar o que é meu e como permanecer nele. Deste modo, o que é justo restaurou justamente o que é meu e mostrou-me despidamente que eu não sou. Confuso? Este texto saiu do meu exame de mestres místicas medievais. Só tínhamos que comentar isto. Não é só texto. Mas eu antes de começar a escrever, tive que ler para aí umas 20 vezes. Mas está aqui presente tudo aquilo que vou dizer. O que é que este texto diz? Por um lado, diz que o seu livro é uma obra que necessita de ser escrita. Pois essa é a vontade de um Deus que quer que se saiba que o sentido verdadeiro de amar é aniquilar o ego para que eu viva em união com Deus sem diferença. De veras, logo no seu primeiro capítulo, vimos dito pela autora o seguinte. Por favor, Tomás. Ele estava tão longe de mim e eu dele que eu não era capaz de receber qualquer consolação. Em honra da minha memória acerca de si, deu-me este livro que representa, de algum modo, o seu amor. O livro surge, assim, como um espelho de Deus. Espelho das almas simples. Que foi primeiramente escrito na alma, cuja vontade autocrática foi posta de lado. Reparem, não há a eliminação do eu. Há a eliminação do egocentrismo assentido. Quando esta se interiorizou em direção ao abismo divino. Local onde, como se lê no capítulo 66, Deus escreve esse livro na alma. Temos mais uma citação. Trata-se Peço desculpa. Creio que está em da cima. outra. Aqui está. Este ensinamento não é colocado por escrito por uma mão humana, mas pelo próprio Espírito Santo, que escreve este ensinamento
de um modo maravilhoso na alma que é o seu pergaminho. Somente depois é que ocorre a sua autorização como forma de Margarite dar a partilhar aquilo que Deus escreveu na sua alma. Por outro lado, e agora começamos a ver a outra face do paradoxo, tendo o livro sido escrito, o mesmo não pode ser defendido por Pórex. Pois, para escrever esse livro, ela precisou de quê? De ser esvaziada. De deixar de ser o que quer que fosse além de um espelho em que Deus pudesse comunicar a sua própria mensagem. Ela precisou de fazer desvanecer a sua autocracia volitiva em Deus, para que o seu verdadeiro autor, o verdadeiro autor do livro, Deus, aparecesse por esse mesmo livro. Quer dizer, o livro é indefensável por Pórex. Ela não pode defender nem o livro, nem a si. Pois ela foi assumida por um Deus, desde sempre, para que este o comunicasse através dela. Vamos ver a última citação. Explica isto. Peço desculpa, está aqui. Trata-se assim com este livro e comigo, tal como estávamos com Deus e com as criaturas quando Ele as criou. A haver um defensor desta obra, este só poderá ser o seu autor, Deus. Assim sendo, a prova da autoridade aduzida por Pórex para escrever está no silêncio. Ela tem autoridade para escrever aquele livro e mostra-o porque não o defende. Porque quem o escreveu foi Deus e será Deus a defendê-lo. O seu silêncio, aquele que a fez manter-se em silêncio durante um ano, levando-a a acabar por morrer na fogueira, foi a única prova da legitimidade de Pórex para escrever teologia. Estou a terminar. E terminei com uma breve conclusão. Como é fácil verificar, todas estas autoras advogam que possuem autoridade para escrever reflexões teológicas. Muitas delas de um modo algo camuflado sobre distintos géneros literários, a visão ou os relatos autobiográficos. Dizia eu que todas elas advogam a legitimidade para fazerem teologia fruto de uma intimíssima união direta e ou indireta com Deus, como no caso de Ângelo de Foligno, de laicos místicos. Deus, com efeito, surge, se não sempre como autor por excelência das suas obras, pelo menos como um incentivador das mesmas. Isto é, como uma razão fundamental da referida autoridade, que surge, neste contexto, rigorosamente análoga à dos geógrafos bíblicos. Note-se que se eu chamei 4 evangelistas medievais, não é porque elas falaram sobre Cristo, mas mais porque elas reivindicaram sua legitimidade para fazer teologia, fruto daquilo que elas imaginavam que tinha sido o caso acontecido com os evangelistas bíblicos. Chama a atenção que a mística surge, assim, como a única matriz de legitimação da teologia. Não, certamente, a académica, universitária, aquela que pensa Deus, aquilo que Santo Tomás de Aquino diz que é o julgamento por ciência, mas a teologia que brota de uma experiência pessoal impactante desse mesmo Deus que suscita o teólogo. O julgamento por inclinação de que fala o próprio Santo Tomás. Daqui em diante, um dos traços característicos típicos da literatura mística, que passará a ser preferentemente afetiva ou carnal, mesmo que disfarçada sobre a máscara das reflexões metafísicas da escola renana de Eckhart, Toledo, Suso, dizia eu, um dos traços típicos da literatura mística será precisamente a sua autorjustificação. Ou seja, as autoras não apresentam, autoras e autores, não apresentam como justificação para os seus livros, senão o próprio livro. Eu termino a minha apresentação e agradeço a vossa paciência, a vossa atenção e a vossa caridade. Muito obrigado. Eu agradeço ao Alexandre Duarte pela intervenção que fez e agora abrimos, como habitualmente, ao diálogo, as perguntas, observações.
observações, comentários que entendam fazer, depois certamente neste momento são bem-vindos.